Olá, tudo bem? Como andam os nossos estudos? Todas as vezes que nós nos encontrarmos, eu vou te fazer a mesma pergunta. Está estudando com afinco? Muito bom. A nossa aula hoje é a continuação de morfologia. Aí você se questiona, mas morfologia não já terminou? Ainda não. Quando nós falamos em morfologia, nós abraçamos aí toda uma estrutura que nos leva à formação, como essa palavra é formada, no caso, as estruturas que compõem o nosso vocábulo, são os morfemas, e as classes gramaticais. É muito importante que você conheça as classes gramaticais, até porque quando você for aplicar uma construção, no caso a morfologia, na sintaxe, as coisas aí se tornam mais fáceis. Agora, é muito importante que você preste atenção. Existem classes gramaticais que são parecidas, mas com funções diferentes. Tá? Quando eu falo são parecidas, é porque você vai encontrar um A, por exemplo, como artigo, um A como preposição, um A como pronome. Então, você tem que aprender a distinguir isso aí. Muitas vezes há a confusão e a banca vai querer te derrubar em cima desta confusão, tá bom? Então é imprescindível que você estude a classe gramatical, melhor dizendo, que você estude as classes gramaticais e saiba distinguir uma a uma de acordo com as suas funções. Aí você me pergunta, eu nunca sei. Como é que eu vou saber o que é morfologia e o que é sintaxe? Como é que eu vou saber quando fazer uma análise sintática ou análise morfológica? Muitas vezes a banca exige de você uma análise morfossintática. Então, essa construção morfossintática é quando ela te pede simultaneamente a morfologia e a sintaxe. Ou ela vai te empregar, te dar uma justificativa justificando o emprego de uma classe gramatical e remetendo essa classe gramatical à tua sintaxe. Então, é muito importante que você conheça, que você possa distinguir de acordo com as funções das construções, tá certo? Muita atenção. Agora vem um detalhe, nada de decoreba. Vamos tentar aprender? De repente, quando a gente começa a aprender, a situação começa a ficar clara em nossa mente, as coisas ficam mais fáceis, tá certo? Então, aquilo que não pode ser decorado tem que ser aprendido. Quando eu digo aquilo que não pode ser decorado, pode ser aprendido, é exatamente essa relação de construção entre morfologia e sintaxe. Nada de tentar trabalhar as relações na base da decoreba. Por que isso? Presta bem atenção. Em nossa última aula, nós vimos que existe uma derivação chamada de derivação imprópria. Isso quer dizer que em uma situação ou outra, algumas classes gramaticais que você vai aprender exercerão outra função, ou seja, deixarão de pertencer à sua classe de origem e exercerão uma outra função de acordo com a classe gramatical. Isso aí é uma estrutura. Então, é a estrutura que vai te dizer o que é que ela quer, o que é que ela está pedindo. Então, é muito interessante que você conheça as classes gramaticais. Nada de inventar desse negócio, eu vou decorar, eu vou pegar e escrever, vou colocar no teto do meu quarto, não dirá nada disso, tá bom? Decorar, não. Vamos tentar aprender que a coisa aí fica mais fácil, né? A distinção aí entre as classes gramaticais, de acordo com a função, quando você começar a aprender, então vai ficar mais fácil. Qualquer coisa, manda tua dúvida para mim. Eu te respondo numa boa, tá bom? Vamos começar a nossa aula material. Vamos lá. Morfologia. Então, quando eu falo em morfologia, eu remeto você à estrutura, não é? Estrutura, são os morfemas, vou colocar aqui em cima, tá? São os nossos morfemas, como é que eu construo aí o meu vocábulo. A minha estrutura me remete à formação, lembram disso? Estrutura e formação. Essa formação nos joga a derivação e a composição. E agora o nosso assunto, classes gramaticais. Olha aí. Vou colocar aqui embaixo. Vejam só. Quando eu falo em classe gramatical, é muito importante que você comece a distinguir qual é, no caso, a função de cada palavra de acordo com o contexto. Se eu digo a você assim, o homem virou tigre. Olha só, o homem virou tigre. Se eu pergunto a você qual é a classe gramatical deste vocábulo, você vai me dizer que eu tenho um substantivo. Mas olha só, eu preciso analisar a classe gramatical de acordo com o contexto. Quando eu digo que o homem virou tigre, percebam que tigre está caracterizando homem. Isso implica dizer que houve aqui uma formação de palavras, um processo chamado de derivação imprópria,
que me diz que houve a troca da classe gramatical, ou seja, deixa de ser substantivo e automaticamente passa a ser um adjetivo ou simplesmente um substantivo adjetivado. Nós iremos ver isso daqui a pouquinho, tá? Então, é muito importante que você comece a distinguir as classes gramaticais de acordo com como essa palavra vai aparecer no teu contexto, tá certo? Então, você precisa saber o que é um pronome, o que é uma preposição, o que é um artigo, o que é um numeral. Você precisa saber isso aí. Outra coisa. Algumas classes gramaticais não são tão exigidas em nossa prova, tá certo? Mas você precisa conhecer a classe gramatical justamente por causa da nossa análise sintática. A questão agora é a seguinte, vamos lembrar. O que foi que eu falei a vocês a respeito da morfologia e da sintaxe? Eu disse a vocês que aí eu vou ter de lembrar de um time de futebol. Lembra disso? Então, eu tenho 10 classes gramaticais, e essas 10 classes gramaticais irão compor o meu time. Então, eu vou dar o nome de batismo, o nome de origem a esses jogadores. Então, eu terei um substantivo, um artigo, um pronome, por aí vai. Agora, quando eu remeto essa classe gramatical para a sintaxe, essa classe gramatical vai exercer uma função sintática. Então, sujeito, objeto direto, objeto indireto e por aí vai. É essa a diferença. Uma é o nome de batismo, a outra é a função. Lembra isso, tá bom? Vamos lá, material. Classes gramaticais a começar pelo substantivo. Vou colocar aqui, olha só. Substantivo. Por que isso? É a classe gramatical mais importante. Quando eu falo em classes gramaticais, eu remeto vocês a 10 construções. Substantivo, lá vem todos os artigos, todos os pronomes, bem como os numerais, adjetivos, verbo, não há oração sem verbo, não é isso? Advérbio, preposição, interjeição, e conjunção. Pronto. São as 10 classes gramaticais. Agora, prestem bem atenção. Nós temos 10 classes gramaticais, como acabamos de ver. Dessas 10 classes gramaticais, 3 não possuem valores sintáticos. Ou seja, se na minha morfologia eu tenho uma preposição, na minha sintaxe eu terei uma preposição também. Se na minha morfologia eu tenho uma interjeição ou uma conjunção, em minha sintaxe eu terei a interjeição e a conjunção. 3 classes gramaticais não possuem valores sintáticos: preposição, conjunção e interjeição. A conjunção e a preposição terão uma continuidade da forma de como ela aparece na construção. Ou seja, a minha preposição vai dar origem a um termo preposicionado, que nós iremos aprender, os sintagmas preposicionados. A minha conjunção irá encabeçar uma oração, tá certo? Então, esses 3 termos não possuem valores sintáticos. O que é o valor sintático? É a função, não esquece. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, aposto, vocativo, por aí vai. Essas 3 unidades, interjeição, conjunção e preposição, não possuem valores sintáticos. As demais possuem e nós iremos ver com o decorrer do curso, tá bom? Continuando, vamos lá. Antes disso, deixa eu só dizer uma coisinha aqui. Vamos marcar logo, marcar de azulzinho. Aqui, ó, preposição, marca aí no teu caderninho, interjeição e conjunção, marca aí, tá? Então, não possuem, não apresentam valores sintáticos. Marca aí, que é na hora de você estudar, não esquecer, tá bom? Outra coisa, vamos mudar a cor, vamos colocar aqui laranja. Outra coisa, presta bem atenção. Quando nós falamos em provas de concurso, essas classes gramaticais não são, todas as classes gramaticais não serão cobradas nas tuas provas. Então, é interessante que você dê uma atenção especial à conjunção, cai, ao pronome, né?
cai, que é muito interessante, e é o verbo. Essas 3 classes gramaticais caem sempre em nossos concursos públicos. Mas isso não quer dizer que as outras classes não sejam importantes. São sim. Até porque eu preciso saber uma classe gramatical chamada de adjetivo para aplicar esse adjetivo na minha sintaxe quando eu trabalhar concordância, tá? Para eu aplicar esse adjetivo, por exemplo, para distinguir o que é um predicativo ou o que é uma adjunta do nominal. Então, por aí vai. Muita atenção quanto a isso, tá? Pronome, pronomes, conjunções e verbos. Essas 3 classes gramaticais precisam de uma atenção especial. As demais nós iremos ver, mas essas 3 a gente tem que estudar com mais aprofundamento, tá bom? Continuando, vamos lá. Análise morfológica. Percebam, meu pai comprou 2 livros e trouxe-os para mim. Eu deixei em negrito aqui para a gente trabalhar somente o nome do jogador, tá? Quando eu digo meu pai, percebam que pai aqui nomeia, não é? Então, o termo que tem a função de nomear, nós chamamos de substantivo. Presta bem atenção, tá? Substantivo é uma classe gramatical muito importante, principalmente quando nós trabalhamos a sintaxe. Depois a gente vai ver isso devagarzinho. Então, vamos lá. Meu pai comprou 2. Olha agora. 2 aqui está me indicando uma quantidade. Não é assim? Então, nós temos o numeral. Numeral. E presta bem atenção a essa classe gramatical. O que é que ela faz? Meu pai comprou 2 livros e meu pai trouxe os livros para mim. Olha só. E trouxe os. Esse e tem a função de ligar 2 orações. Chamamos então de conjunção. Não te preocupas, porque nós iremos ver isso aí devagarzinho. Aí eu sigo. Meu pai comprou 2 livros e trouxe, presta bem atenção aqui. Eu vou marcar aqui bem pequenininho. E trouxe os livros. Para que não haja a repetição do termo que foi dito antes, nós usamos então o pronome. Ô, gente, Geneide, pronome, os, pronome. Lembra do que eu falei? Muitas vezes, algumas classes gramaticais são semelhantes. Então, os pode ser um artigo. Os pode ser um pronome também. E eu ainda te digo mais. Esse os, enquanto pronome, pode ser um pronome demonstrativo ou pode ser um pronome pessoal do caso oblíquo, tá certo? Então, temos que dar muita atenção a esta construção, tá? Vamos lá. Psiu, a criança dorme tranquilamente. Olha só. Psiu, palavra que expressa sentimento, né? Interjeição. Olha aí. A criança dorme, ação, portanto, verbo, tranquilamente. Olha só, gente, mente aqui, ó, sufixo de advérbio, não é isso? Advérbio, muito bom. Seguindo, o livro parece atraente para as crianças. O, palavra que está determinando o substantivo, portanto, artigo. O livro parece atraente. E atraente aqui tem a função de caracterizar livro. Então, adjetivo. Para as crianças, para preposição. Então, estamos com as 10 classes gramaticais. É muito importante, repito, é muito importante que você consiga distinguir essas classes gramaticais, tá certo? Banca como o SESP vai cobrar este teu conhecimento, principalmente quando se fala naquelas classes gramaticais que são semelhantes. As conjunções, por exemplo, é um assunto que é bastante abordado pelo SESP. Então, o emprego do se, por exemplo, o emprego do quando, do como. Então, estes empregos devem ser bem trabalhados. Outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção é em relação à preposição e pronomes, que são assuntos mais à frente. Iremos trabalhar também. Eu quero que você dê mais atenção a tais construções. Qualquer dúvida, repito, manda tua dúvida para mim, tá certo? Continuando, vamos lá. Agora, quando eu falo em análise sintática, olha só, vamos voltar aqui um pouquinho.
Quando eu falei em análise morfológica, percebam que eu trabalhei a unidade. Então, eu disse a você o nome de cada construção. Está aqui, ó. Certo? O que vai acontecer agora? Quando se trabalha uma análise sintática, eu não posso mais trabalhar apenas a unidade. Eu tenho que trabalhar o conjunto, não é? Uma coisa em construção. Então, eu tenho que trabalhar o conjunto. Eu escrevi isso aqui, mas eu vou ter que apagar, porque eu vou precisar. Então, vamos lá. Aquelas duas belas crianças parecem felizes com seus brinquedos. O que acontece? Primeiro passo, eu vou começar, olha só, parece. É o nosso verbo. Se eu fizesse uma análise morfológica, aqui eu iria dar o nome de cada construção, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer análise morfológica? Aquelas, pronome. Duas, quantidade, numeral. Belas, característica, adjetivo. Crianças, nomeia, substantivo. Parecem, ação, verbo. Felizes, mais uma vez, característica, adjetivo. Com, preposição, os, artigo, seus, pronome, brinquedos, substantivo. Pronto, fizemos uma análise morfológica. Mas na construção eu não quero mais análise morfológica, eu quero análise sintática. Então o que é que vai fazer? Começo pelo verbo. Olha só. Quem, é, que e continuo, olha só. Parece felizes com os seus brinquedos. Vamos trocar a corzinha aqui, colocar um azul. Aí vem a resposta, olha só. Aquelas duas belas crianças. Perceberam a diferença da morfologia? Morfologia diferente da sintaxe. A morfologia trabalha a unidade. A sintaxe trabalha o conjunto, ou seja, uma coisinha só, como eu trabalhei a morfologia, não me interessa, tá? Então, eu tenho, parecem felizes com seus brinquedos. Quem é que parece feliz? Aquelas duas belas crianças. Então, tudo isso aqui, olha só, de azul, forma o nosso sujeito. Tudo aquilo que eu declaro do sujeito forma o nosso predicado. Perceberam a diferença? Separei a construção em sujeito e predicado, é análise sintática, não é? E existem mais coisas aí que podem ser classificadas. E a nossa morfologia, analisamos tudo aquilo que compõe a nossa construção. É essa a diferença. Vamos aprender a sintaxe devagarzinho, tá? Continuando, vamos lá. Começando, então, a nossa análise morfológica pelo substantivo. Então, percebam. Eu coloquei aqui no centro o nosso substantivo, certo? E acompanhando o substantivo, eu tenho todos os numerais, todos os artigos, todos os pronomes e todos os adjetivos. Só fiz trocar o nomezinho aqui, mas não tem problema. Então, eu tenho substantivo como a unidade, é o centro, tá? Numeral, adjetivo, pronome e artigo acompanham o substantivo. O que isso quer te dizer? Que qualquer palavra que venha acompanhada por estes 4 elementos, ou seja, artigos, adjetivos, pronomes e numerais, deixam de pertencer à sua classe gramatical e automaticamente viram um substantivo. Isso aí se dá pelo processo de substantivação, ou seja, qualquer classe gramatical, não é, será então trabalhada de acordo com uma derivação imprópria, que acontece isso aí, não é? Por exemplo, eu tenho viver, que é o meu substantivo, aliás, viver é o meu verbo, mas se eu disser o viver, aquele viver, deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. Essa é uma das formas que você pode identificar o substantivo em uma construção. Todo substantivo vem acompanhado por um determinante, tá bom? Então, havendo determinante, tu tens aí um substantivo. Por que eu preciso saber isso? Quando eu falo em morfologia, e remeto você à sintaxe, todas as nossas construções giram
a favor de um substantivo. Então, existe ali um substantivo que vai exercer a função de um sujeito, de um objeto direto, de um predicativo, muitas vezes, não é? Então, o processo de substantivação está exatamente ligado a esses 4 elementos. Não esquece. Artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Acompanhar um termo, esse termo é um substantivo. É a melhor forma de você encontrar aí a classificação do vocábulo, através do processo dos termos que o acompanham. Agora, outro detalhe. Eu não vou me aprofundar muito em sintaxe, mas é interessante uma dica aqui, outra dica ali, para ir clareando e aí abrindo alguns caminhos para quando a gente chegar na análise sintática, tá certo? A primeira dica é a seguinte, presta atenção, vamos ao material. Quando eu falo em substantivo, esse substantivo representará o núcleo, tá certo? Quando eu falo em substantivo, este substantivo representará o núcleo. Os termos que acompanham o substantivo, no caso, os numerais, os adjetivos, os pronomes e os artigos, esses termos exercerão a função de adjuntos adnominais. Tá certo? Agora presta bem atenção. Quando eu falo em adjuntos adnominais, eu remeto você à sintaxe. Por que adnominal? Olha só, ad significa junto, perto, próximo, ao lado de quem? Do nome. O teu nome é representado pelo substantivo, que é o teu núcleo, tá certo? Então, todos os termos que acompanham o substantivo, na tua sintaxe, serão chamados de adjuntos adnominais. Agora, percebam, vamos voltar ao slide anterior. Vamos lá, voltando. Olha só, quando eu disse aqui, aquelas 2 belas crianças, eu tenho pronome, numeral, adjetivo e substantivo. Eu quero saber, então, destas 4 construções, quem é o meu núcleo? Aí, o que é que você vai lembrar? Núcleo igual a substantivo, tá certo? É isso que você vai lembrar. Então, quem é o meu substantivo aqui? Crianças. Isso quer dizer que crianças aqui, olha só, é o meu núcleo, tá bom? Núcleo. Isso quer dizer que o pronome que está acompanhando o substantivo, o numeral que está acompanhando o substantivo e o adjetivo que está acompanhando o substantivo receberão os nomes de adjuntos adnominais. Perceberam como é fácil? Isso aí. Então, os termos que acompanham o substantivo serão chamados de adjuntos adnominais. Então, vamos lá. Se eu pedir a morfologia, eu quero o nome do jogador. E se eu pedir a sintaxe, eu quero a função desse jogador. Tá certo? Aí vem a pergunta agora. Se eu digo aquelas 2 belas crianças e eu marco crianças como meu substantivo, eu também disse a vocês que o meu substantivo é o núcleo, perfeito. Mas aí, se porventura não existisse esta construção, vamos apagar aqui, olha só. Então, eu teria aquelas 2 parecem felizes com seus brinquedos. Presta bem atenção. É muito importante que a gente consiga diferenciar a classe gramatical. Mas também será muito importante quando eu começar a trabalhar essa classe gramatical em relação a um termo substantivo e um termo adjetivo. Existem essas 2 construções. O teu pronome e o teu numeral irão exercer essas 2 funções, ou seja, função de substantivo e função de adjetivo, tá certo? Não que eles deixem de exercer suas funções de pronomes ou de numerais, mas eles serão os pronomes substantivados ou serão pronomes adjetivados. De que forma isso acontece? Presta bem atenção. No slide branco, teu caderninho para me acompanhar. Vamos lá. Eu digo assim, presta bem atenção. Opa. Deixa eu voltar. Eu digo assim, aquelas 2 mulheres falam alto. Presta bem atenção, tá? Aquelas 2 mulheres falam alto. Então, eu quero saber, na construção, quem é o meu substantivo? Aí você vai se lembrar. O que é que eu vou lembrar? Nome, termo que nomeia, então eu tenho o meu substantivo, está aqui. Certo? Então, quem é que fala alto? Aquelas 2 mulheres, está aqui. Se mulheres é meu substantivo, isso quer dizer, então, que nós achamos o núcleo, não é isso?
Aqui, ó, M de morfologia, S de sintaxe. Achamos o núcleo. Na morfologia, aquelas é pronome e duas é numeral. Na sintaxe, aquelas e duas serão chamados de adjuntos adnominais. Até aí tudo bem. Perfeito. Se eu elimino mulheres, presta bem atenção. Duas aqui, que é o numeral, passará então a ser o meu núcleo. Não é isso? Por quê? Passará a ser meu núcleo. Porque eu tenho um numeral exercendo a função de um substantivo. Janeiro, eu nunca ouvi falar disso. Presta bem atenção. Quando o teu numeral substituir o substantivo, ele exerce a função de substantivo. Quando o teu pronome substituir o substantivo, exercerá a função de substantivo. É por isso que eles também se tornarão núcleos, tá bom? Entendeste? Vamos lá, outro exemplo. Olha só. Os homens merecem respeito. Eles trabalham em paz. Preste atenção. Deixa eu trocar a cozinha do lápis. Os homens merecem respeito. Homens aqui é o meu substantivo. É meu núcleo. Tá? Não esquece. Quando eu digo que é substantivo, é morfologia. Quando eu digo que é núcleo, é sintaxe. Seguindo. Os homens merecem respeito. Agora, olha só. Eles trabalham em paz. Quando eu falei eles substituem o substantivo. Perceberam? Então, eu tenho um pronome substantivo. Isso quer dizer que eu tenho um elemento substantivado. Na minha sintaxe, eles aqui, portanto, será o meu núcleo. Perceberam a diferença? Quando eu falo em núcleo, é o meu substantivo. Mas isso não quer dizer que eu tenho que trazer um substantivo. Eu posso apresentar um elemento substantivado. Com esse elemento substantivado será o teu numeral ou o teu pronome, que irão substituir o substantivo. Presta bem atenção, tá? Existirá uma outra construção que será o elemento adjetivado, que é muito fácil também, tá? Mas isso aí vai ficar um pouquinho para depois, tá certo? Continuando aqui nosso material, vamos lá. Presta bem atenção, tá? Mais uma vez, homens, substantivo, então, na morfologia e núcleo na sintaxe. Eles é um pronome substantivo. Por que isso? Porque substitui homens, que é o nosso substantivo. Então, não deixa de ser o núcleo. Então, vamos lá. Vamos marcar como atenção aí. Atenção. Numeral, pronome, exercendo a função de um substantivo, quando, vamos ver, vamos colocar a setinha, ó, substituírem o substantivo. Certo? Dá para entender? Pronto. Então, quando é que nosso numeral e quando o nosso pronome exerce função de substantivo? Quando substituírem o substantivo. Não esquece. Deixarão de ser núcleos? Claro que não. Agora, vejam. Perceberam? Lá na construção, eu coloquei um pronome. Mas aquele pronome será um adjunto adnominal porque acompanha o substantivo. Ele exerce a função, então, de um pronome adjetivo. Quando substituir, não esquece. Substituiu, exerce a função de substantivo, o termo, então, virará um elemento substantivado. Tá certo? Até daqui a pouco.